Pessoal, hoje eu vou trabalhar sobre as 3 perguntas mais importantes da vida. Quais são então as escolhas e as perguntas que eu tenho que ter as respostas para ela? E mais cedo ou mais tarde você vai então achar a resposta ou vai procurar pelo menos a resposta para ela. Quando os adolescentes, as nossas crianças se tornam adolescentes, e quando eles chegam ali de 11 até os 16, 17 anos de idade, eles questionam muito, são muitos questionadores e perguntam de onde eu vim, para onde eu vou, mas na vida em geral tem 3 perguntas que a gente precisa responder e decidir alguma coisa, tomar uma decisão, fazer uma escolha para que essas perguntas sejam então respondidas. Então aqui, eu acho que, não sei se está de cabeça para baixo, que foi para onde eu não queria ainda. Quero voltar aí. Então as 3 escolhas mais importantes da vida. E eu selecionei um texto muito importante do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Esse texto é maravilhoso. A Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor, sei e conheço os planos que tenho para você. Eu conheço, eu sei o plano que eu tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazer o quê? Prosperar. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. E ainda diz, planos de fazer prosperar e não de dar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que Deus maravilhoso. O próprio Deus chega e diz assim: olha, eu conheço os planos que eu tenho para você. E o plano que eu tenho para você é para você prosperar. O que vem a ser então prosperar? O que é prosperar? Prosperar é você crescer nos seus empreendimentos. Prosperar é você resolve ter uma família e essa família cresce psicologicamente, espiritualmente, financeiramente. Então prosperar dá uma ideia de crescimento. E Deus está dizendo assim: olha, o plano que eu tenho para você é plano para você crescer. Não é plano para lhe causar dano, pelo contrário, você vai crescer e o plano que eu tenho para você é para dar para você esperança e um futuro. Falando de jovens, e a ideia hoje é falar um pouquinho para os jovens. Às vezes alguns pensam assim: olha, para que eu vou então me esforçar para alguma coisa aqui neste mundo? As 3 escolhas que eu vou fazer hoje, que eu vou falar aqui agora, é para poder demarcar a nossa vida em 3 fases diferentes, em 3 épocas diferentes. E uma das coisas é: será que Deus de fato quer que eu prospere na vida? Se eu perguntar assim, será que Deus quer que eu fique rico? Será que é errado eu falar que Deus quer que eu fique rico? Que eu tenha uma casa melhor? Que eu tenha um carro melhor? Que eu viva bem neste mundo financeiramente? Segundo esse texto, o plano que o Senhor tem para nós é plano para fazer prosperar. Então, irmãos, você que está nos assistindo agora, o plano de Deus não é plano de pobreza. O plano de Deus é plano de fazer prosperar. Não sou eu que estou dizendo. Obrigado, irmã. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que diz que conhece os planos que tem a nosso respeito. E o plano que Ele tem para nós é para nos dar um futuro e nos dar esperança. Então eu não posso dizer assim: olha, eu estou aqui nesse mundo, sou pobre, pobre sou e pobre continuarei eternamente. Se por acaso o dinheiro for lhe afastar da fé, Deus não vai permitir que você tenha. Agora, dizer que é errado correr atrás
para querer ter uma vida melhor, isso não é errado. Deus tem planos para fazer seu povo prosperar. E ainda no livro de Isaías diz que Deus quer que o seu povo seja cabeça e não cauda. Então Deus quer que você seja cabeça onde você estiver. Então na empresa que você trabalha, você não tem que ser o pior, você tem que ser o melhor. Dentro da sua casa, você tem que ser o melhor. Não é o melhor igual os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quem é o maior entre nós aqui agora? Não é um maior de orgulho, não é um maior para poder querer se exaltar. É ser o maior e o melhor para honrar e glorificar o nome de Deus. E José, quando estava no Egito, a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, o que o Senhor fazia, prosperar. Abraão era um homem próspero, Jó era um homem próspero, Nicodemos era um homem próspero. Ah, irmão, mas tem tantas pessoas na Bíblia que não eram prósperos. Algumas não eram, mas eu não posso dizer assim: olha, eu vou viver neste mundo aqui e vou me conformar apenas com algumas coisinhas. Paulo tem um texto que ele vai dizer assim, ó: se você tiver o que comer e o que vestir, está de bom? O problema é que tem gente que não se esforça nem para ter o que comer e o que vestir. O que então que eu quero dizer nessa noite? Queridos, a primeira pergunta importante que a gente precisa fazer na vida, no meu caso é fazer esse negócio funcionar aí. O que você quer ser na vida? Então você jovem tem que responder essa pergunta: o que você vai querer ser na vida? Você que está me assistindo agora já se respondeu o que você vai querer ser na vida? Qual a profissão que você vai querer exercer? Qual é o futuro que você espera para você mesmo? E o que eu tenho que fazer então para querer crescer e responder essa pergunta: o que eu vou ser na vida? Sim, então, qual é o seu grande sonho? Eu estou falando agora não é de céu, eu não estou falando de salvação, eu estou falando aqui neste mundo, financeiramente, materialmente. Qual é o seu sonho? O que você pretende ainda aqui nessa terra? Aí eu não tenho uma casa, eu vou lutar para poder comprar a minha casa. Por que você não pode sonhar com isso? Alguns dizem assim: ah, porque no céu Jesus já preparou uma casa para mim. Você já tem casa no céu, então não precisa mais aqui não, né? Ficar pagando aluguel. É errado sonhar? Não. Olha, eu estou andando de moto, mas a minha família cresceu. Eu quero ter um sonho de ter um carro. Não é errado isso, irmãos. Você jovem, não é errado sonhar, sonhe. Até porque sonhar não paga nada. Sonhar não paga nada. Augusto Cury, eu gosto muito, ele diz assim: olha, por que sonhar pequeno se você pode sonhar? Se você pode sonhar grande. Para que sonhar com a altura de um prédio se você pode sonhar a altura das nuvens? Ah, então eu não vou colocar um sonho, é muito alto esse sonho, eu não vou conseguir. Se a minha mente já está me bloqueando que eu não vou conseguir os meus sonhos, aí eu não vou conseguir mesmo não. Para que serve o sonho? O sonho serve para poder você pensar assim: ó, eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. Agora, entre o seu sonho e a concretização dele tem uma jornada. E é essa jornada que a gente precisa o quê? Trilhar por ela. Então, você já sabe qual é o seu sonho? Você jovem, talvez você que esteja terminando agora o seu ensino médio, já sabe qual é o seu sonho? Ah, eu agora sou uma pessoa já de idade, eu não posso nem sonhar mais. Será que não pode sonhar? Quando eu fiz a faculdade de História, tinha um senhor na minha sala de 73 anos de idade. 73 anos, seu Manuel. E ele dizia assim: olha, meu grande sonho era fazer uma faculdade, mas nunca pude porque tinha que trabalhar, não tinha condições.
E ele agora chegou naquele momento que eu estava fazendo também a minha faculdade ali. Ele disse, agora chegou a hora e eu vou fazer. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou fazer porque é o meu sonho. 73 anos de idade e estava ali correndo atrás de uma faculdade. Talvez tem pessoas aí com a mente assim um pouquinho mais atrasada, quer dizer assim, nessa idade eu já estou pagando meu caixão, porque eu já vou estar com o pé na cova. Não, se a morte chegar, meu amigo, que ela chegue. Mas enquanto ela não chega, a gente tem que o quê? Correr atrás. A gente tem que trabalhar. Então, qual é o seu grande sonho na vida? O que você está fazendo para alcançar o seu sonho? Porque uma coisa é eu sonhar e outra coisa é eu estar fazendo alguma coisa para correr atrás dos meus sonhos. Você que está assistindo de casa, o que você está fazendo para poder alcançar os seus sonhos? O que você está fazendo? Se consegue sonho de braços cruzados, o meu sonho é ter um dinheiro, minha família um dia, e eu fico dentro de casa e não corro atrás para poder fazer nada. Eu vou conseguir alguma coisa dessa maneira? Então o que você está fazendo para correr atrás do seu sonho? Eu não tenho um sonho. Então a partir de hoje comece a sonhar. Então a partir de hoje não só sonhe, mas agora comece a pensar, o que eu posso fazer para poder correr atrás disso? Algumas pessoas falam assim, não vou fazer uma faculdade, porque uma faculdade demora de 4 a 5 anos para poder terminar. Se você não fizer a faculdade, 4 ou 5 anos passa, não passa? E se você tiver com 30, daqui a 5 anos você vai estar com 35, só que com uma diferença. Sem a faculdade que você com 30 achava que era muito tempo para poder fazer. Irmãos, então tem coisas que o que a gente precisa fazer é começar, é dar o primeiro passo. E eu estou falando de estudo, e eu posso falar para você por experiência própria. Eu tenho as minhas experiências com estudo, que eu sei o quanto o estudo é importante na vida da gente. Tudo na vida vai exigir esforço. Sonhar não tem esforço nenhum. Mas você agora tem que correr atrás do seu sonho, e para correr atrás vai exigir um pouco de esforço. É fácil fazer uma faculdade, você sendo pai de família, você sendo uma mãe de família, e ainda tendo que cuidar de tudo isso e correr atrás de uma faculdade? Eu sei que não é. É fácil correr atrás de um curso profissionalizante? Não é fácil. É fácil você tentar ter uma nova profissão? Eu sei que não é fácil. Mas é porque tudo na vida a gente só consegue com esforço. E os nossos jovens hoje perdem muito em não se dedicar mais a estudar. Se estudarmos mais conhecimento teremos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, eu falei, olha, o conhecimento que você adquirir, ninguém vai tirar de você. Aonde você estiver, o trabalho que você estiver fazendo, o conhecimento que você tiver, ninguém vai tirar de você. Se nada der certo, você ficou com o conhecimento. Se você quer viver uma vida acomodada hoje, você prepare-se para ter um futuro então duro. E eu quero falar agora especialmente para essas pessoas que querem ter as coisas da vida, mas não estão preparadas para pagar o preço por isso. Hoje eu quero ter uma vida acomodada, confortável, hoje eu quero ter sossego. Ok, tenha sossego hoje, mas no futuro você vai ter uma vida de dureza. Porque se você quer um futuro melhor, você tem que pagar um preço, você tem que pagar um preço hoje. Eu não posso conseguir as coisas de mão beijada. Por que a maioria das pessoas que recebe a herança desperdiça? Porque não teve suor para poder conquistar. Então o que eu quero aqui hoje é dizer para você que você pode conseguir a vida que você quer mais na frente. Agora, você precisa pagar o preço hoje. O processo para chegar lá não é fácil. Às vezes algumas pessoas falam assim, olha, você está vendo como fulano está bem hoje?
certo? Ele está bem hoje, mas você sabe o tanto que ele ralou para chegar lá? Você conhece pessoas, provavelmente, que hoje têm uma vida financeira estável, uma família estável, e você diz assim, ó, como é que ele está? O emprego dele é tão bom hoje. Por que o emprego está bom? Você andou o tanto que ele já andou para poder chegar lá? Então, as pessoas que correm atrás conseguem, e todos têm capacidade para poder chegar lá. Todos poderão chegar lá. Independente da idade, o seu sonho você pode conseguir. Eu fiquei admirado um dia desse, uma avó ensinando o filho na alfabetização, na pandemia. Ela foi olhando as técnicas direitinho, e ela não sabia ler, e ela foi e aprendeu a ler com quase 80 anos de idade, ensinando o filho a ler. Coisa linda. E ela disse, realizei um sonho de uma vida inteira, que era aprender a ler. É tarde? Não. Se ela morrer amanhã, ela morre, mas realizada com aquilo que ela queria. Então você pode. Agora, eu não posso me acomodar hoje. Aqui eu sei que nessa igreja tem algumas pessoas que conseguiram algumas coisas na vida, mas porque tiveram que fazer o quê? Tiveram que ralar, como diz por aí, tiveram que suar, ficar até tarde à noite estudando. Eu tenho uma experiência própria sobre isso. Eu, quando chegou no ano de 1990, eu me batizei em 89, e eu disse assim, eu não vou estudar mais não. Jesus já vai voltar, e eu não vou estudar mais não. E aí passei 90, 91, e até disse, olha, 92, 93, Jesus volta, e aí para que eu vou ficar estudando mais? Só que deu 92, Jesus não voltou. Deu 93, Jesus não voltou. 94, assisti a Copa do Mundo, eu falei, Jesus parece que não vai voltar tão cedo não. E aí quando eu vim me aperceber, eu falei, olha, deixa eu voltar a estudar. Aí voltei a estudar novamente. Aí depois casei, quando eu me casei, eu parei de estudar, disse, vou ganhar a vida sendo apenas vendedor. E aqueles que me conhecem mais antigos sabem que a minha vida foi sempre de ser vendedor, aqui, ali, vendia na feira, vendia uma coisa, vendia tempero, vendia quiboa, vendia tudo que era coisa que aparecia pela frente, eu saía vendendo. Mas chegou uma hora que eu percebi uma coisa, aquilo não me dava estabilidade. E uma semana que eu fiquei doente, foi uma semana sem dinheiro. E para um pai de família, uma semana sem dinheiro já é muita coisa. E eu me lembro que eu estava trabalhando um dia, arrumei um emprego então para tomar conta de um sítio. E eu estava tomando conta desse sítio e plantando pimentão. E nesse sol daqui, não é um sol fácil, um dia perto de 12 horas, Wellington, o sol ardeu. No Juízo, eu estava aqui no Curral Novo. E aí eu falei com um amigo meu, Jorge, aqui, eu disse, Jorge, eu vou sair dessa vida. Esse pimentão não vai me dar nada aqui não. E a gente plantava, jogava água, o sol era tão forte que o bichinho nascia murcho. Eu falei, isso não vai dar resultado. E então, eu falei, ó Jorge, a partir de hoje, eu vou estudar. Eu estava com 28 anos de idade já. Casado e com família, com filho. 28 anos de idade. Eu falei, vou estudar assim mesmo. Só que como é que eu ia agora estudar de dia? Não tinha como estudar de dia, porque eu tinha que me virar para poder dar comida à família. E então eu falei, para recuperar o tempo atrasado, vou fazer esses cursos que adianta a gente aí do CPA, vai ser o jeito de fazer isso, adiantar esse curso aqui agora. E queridos, eu fiz a inscrição e você poderia fazer 2 provas por mês. E eu falei, eu tenho que me virar para poder passar. E eu estudava tanto, que não foi nenhuma e nem 2 vezes que eu não queria, porque aquele CPA parece que é fácil, mas vai fazer para você ver um negócio. 300 pessoas na lista, normalmente passa 50, 40. E quando eu vi o tanto de aprovado e o tanto de reprovado, eu falei, eu tenho que estudar. Mas eu já tinha uns 6 ou 8 anos, sei lá, mas sem estudar. Então, já estava meio enferrujado. A única coisa que eu não tinha parado era a leitura, que eu sempre gostei de ler. E não foi nenhuma nem 2 vezes que eu pegava um assunto para poder estudar. E ficava estudando tanto durante a noite, porque não tinha tempo durante o dia,
que quando eu olhava, o sol despontava pela manhã. Virava à noite estudando. Nessa época eu tinha uma fábricazinha de tempero e muitas vezes terminava de fazer o tempero, ou às vezes a minha esposa ia adiantar o processo para entregar no outro dia e eu ia estudar. Mas graças a Deus fiz todas as provas, passei em todas elas. E quando eu terminei de fazer, eu falei, agora eu vou fazer uma inscrição para um vestibular. E aí eu fiz o meu primeiro vestibular, onde me inscrevi na UESB. E eu tinha estudado tanto para o CPA, que no vestibular eu passei em 12º lugar da UESB. E para mim, foi uma benção. Aí eu recebi um convite para poder ser professor de religião. E eu falei, olha, eu vou agarrar essa oportunidade. E fui ser professor de religião. E quando eu fui olhar o salário de professor de religião, eu falei, eu tenho que arrumar outra coisa para fazer de tarde. Porque só ser professor aqui, na época o salário era muito pequeno. Mas eu tinha uma coisa em mente, eu já sabia. Eu falei, se eu perseverar aqui e eu me tornar um bom professor, futuramente a coisa pode melhorar. E aí depois eu recebi uma alta disciplina, a diretora da escola chegou para mim e disse assim, você quer pegar matéria de história, você sabe? Eu falei, olha, sei, eu dou aula, você é formado? Eu falei, não, mas eu vou dar aula assim mesmo. E olha, eu sempre gostei de história. E na época eu não tinha faculdade, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu passava a noite inteira estudando o assunto para dar aula no outro dia. O primeiro ano foi assim. Estudava a noite inteira, no outro dia ia para a escola parecendo um zumbi, mas com um assunto na ponta da língua. E consegui dar minhas aulas, e eu falei, agora tem uma coisa, eu vou ter que fazer a faculdade de História. Na UESB eu passei em letras, mas eu estava dando aula de História. E fui fazer a faculdade de História, que não era fácil também. Mas graças a Deus, corri atrás, fiz a faculdade de História. Quando estava no meio da faculdade de História, apareceu uma proposta, você quer fazer teologia no IAN, num período das férias? Falei, vou para lá, vou fazer. E todo ano, nas férias, eu passava 30 dias estudando de manhã e de tarde e de noite no IAN. Era literalmente de manhã, de tarde e de noite no IAN. Um professor um dia passou uma atividade para a gente para ler o livro de Daniel todinho, de uma noite para o outro dia. E alguém disse, professor, não dá tempo nele dar, a noite é grande. E a gente teve que fazer. E eu fiz então, paralelo, história e fiz teologia. Quando foi em 2014 que eu terminei teologia, apareceu uma oportunidade para fazer uma pós-graduação em gestão escolar e gestão de pessoas, também no IAN. E eu corri atrás e fui fazer. E fiz a minha pós em gestão de pessoas. Comecei com 28 anos, eu posso dizer. Aos 36, eu fui então chamado para ser o diretor da escola de Tapetinga. E aí eu posso dizer para vocês, o estudo muda a vida de uma pessoa. Correr atrás dos seus sonhos muda a vida da pessoa. E pode mudar a sua também, se você correr atrás. Eu poderia olhar e dizer assim, não vou fazer não, porque eu já estou com 28 anos, já estou casado, já estou com filho, e isso aí não é mais para mim. Hoje eu tenho 44 anos, então, nós temos aí 10, 14, 16 anos, que foi o que eu saí de um plantador de pimentão, sem saber muita coisa de pimentão, para ter então as graduações e pós que eu tenho hoje. E agora eu termino o curso de psicanálise, fiz curso para terapia de casais, fiz um curso de coach. Então hoje, se eu quiser atender como coach, eu tenho uma formação para coach de emagrecimento, coach de vida, planejamento. Então eu tenho esses cursos. Agora uma coisa eu sempre tive no meu coração, nunca deixei de estudar, sempre gostava de estudar. Deixei de ir para a escola, mas sempre estava lendo e estudando alguma coisa. E até hoje eu leio, estudo e gosto. Quando eu termino de fazer uma coisa, eu já começo a fazer outra e ler e estudar imediatamente. Esses dias minha filha chegou na cama e disse assim, meu pai, o senhor lê esses livros tudo de manhã?
4, 5 coisas eu pego de manhã para poder ler, um capítulo de cada um. Você está contando? Eu não estou contando para me exaltar, não estou contando, eu só estou contando para dizer para você que você consegue, se você quiser, você correr atrás. Se você não desistir, os obstáculos vão vir para todas as pessoas. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu falei assim, eu acho que eu vou desistir desse negócio. Mas Deus foi por mim. As escolhas da gente, ela é fundamental. E a gente tem que orar a Deus para tomar as nossas decisões. E eu vou contar mais uma minha, em que Deus me orientou de uma decisão. Quando eu estava dando aula aqui, o salário não era, já tinha melhorado bastante quando eu estava dando aula de história e religião. Mas chegou um momento que eu estava ganhando um valor de hora-aula aqui, eu recebi uma proposta para ir para uma outra escola, em um outro lugar, ali na cidade de Jaguaquara, que era como se fosse mais ou menos assim, se eu estivesse ganhando hoje R$ 1.500, era para ganhar R$ 4.500 lá. E os olhos encheu na hora. Falei, proposta boa. E uma amiga minha que trabalhava lá, disse, Paulo, eu consegui para você, se você quiser, vamos lá, eu lhe apresento, e já falei até de você, e eles querem que você vá trabalhar lá. E eu pensei, o dinheiro é bom. Orei a Deus, pedi a sua orientação, e Deus fechou meu coração, disse, olha, e eu falei para ela, falei, amiga, eu não vou não. 2 meses depois, eu fui promovido a diretor da escola. E depois fiquei sabendo que a escola lá deu uma caída muito forte. Então a gente tem que estar orando a Deus para tomar as nossas decisões. Agora, se você quer ter um futuro mais tranquilo, prepare-se para ter uma vida dura hoje. Então o que você escolher para ser, irá acompanhá-lo para toda a vida. Como descobrir então o que você quer fazer na vida? Eu coloquei aqui algumas coisas, eu não vou nem alongar muito. Deixa eu ver aqui o horário aí, já era para me estar terminando e ainda tem 2 perguntas. Para você descobrir o que você quer ser na vida, você deve desenvolver uma visão da sua vida para os próximos 5 anos. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Descubra algo que lhe dê prazer, uma paixão. Descubra algo que você faz, que você gosta. Ou que se você imaginar fazendo, você vai dizer assim, isso vai ser bom para mim. Leia livro de autoajuda, tome nota e aplique coisas importantes. Eu posso dizer para você, olha, leia bons livros. Eu vou indicar 2 livros para vocês. Um livro de Paulo Vieira, chamado O Poder da Ação. Um livro extraordinário. Se você quer desenvolver os seus projetos, você fica parado e isso nunca desenvolve, leia O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Extraordinário. Você chega na Americanas ali, você encontra este livro. Um outro livro, você pode ler um livro do Dr. Ben Casso, Nunca Deixe de Sonhar. Vou indicar só esses 2. Siga pessoas nas redes sociais, que são pessoas que podem lhe colocar para frente. Às vezes você segue no Instagram tanta gente que só coloca coisa que não lhe ajuda em nada. Siga pessoas, e eu vou citar aqui para você, pelo menos 2 pessoas, para você seguir nas redes sociais. Um sujeito chamado Kaiser. Ele sempre posta conteúdos que são bons. E um outro que todos os dias eu olho o Instagram dele, um sujeito chamado Joel J. E você vai ver quanta coisa boa do mundo empresarial, de motivação, esses camaradas passam para você, Joel J. Então, ande com pessoas que têm uma mente para onde? Para frente, se relacione com essas pessoas, se envolva nas redes sociais, então você vai se dar bem. Tente imaginar você trabalhando com alguma coisa e veja se você se sente feliz com isso. Se você achar que está feliz, você já pode seguir então. A segunda pergunta seria essa, com quem vou me casar? A primeira, o que eu vou ser, e a segunda, com quem eu vou me casar? Lembre-se de que você vai viver com essa pessoa para toda a vida, independente das circunstâncias. Se a primeira pergunta é importante, eu saber o que eu vou ser na vida, que profissão eu vou ter, quando você decidir que profissão você vai ter, agora você tem que tomar a segunda decisão. Agora que eu estou estável, agora que eu estou com a minha profissão, então agora eu tenho que procurar alguém para casar.
E eu fiz tudo errado. Primeiro eu casei e depois eu fui procurar uma profissão. Mas você que não casou ainda não é obrigado a errar. Mas eu errei e erraria de novo, não tem problema, faria tudo outra vez. Mas você que está aí, que é jovem, pode se estabilizar e depois responder essa pergunta: com quem eu vou me casar? Porque muitos querem se casar. Isso aqui seria interessante a gente passar mais tempo, mas senão vai alongar muito. Muitas pessoas querem se casar para se livrar de problemas pessoais. Quer se livrar da casa de alguma coisa. Não suporta mais a casa dos seus pais. Tem gente que se casa por isso. Estou doido para casar porque eu não aguento mais o meu pai e a minha mãe. Eu não sei quem é que está com mais problemas, se é a mãe ou com quem vai casar com essa pessoa. Porque se a pessoa não suporta o pai e a mãe, imagine agora o marido dessa alma quando casar. Está aleado, não está? Agora, tem gente que casa para ser feliz. É errado casar para ser feliz? É. Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz. Se a gente mudar essa concepção, a gente não vai exigir tanto da outra pessoa. Pelo contrário, eu que vou me doar para poder fazê-la feliz. Tem gente que casa para fazer sexo. Ah, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, então eu vou casar. Nem sabe que depois que casa não é nem tanto assim. Casa com 18, 19 anos, diz: olha, agora até o fim da vida. É assim não, meu amigo, as coisas mudam. Alguns casam por conveniência, interesse, segundo as intenções. Alguns casam por causa da idade avançada. Eu já não aguento mais, a minha idade avançou e eu tenho que casar de qualquer jeito agora. Eu costumo dizer às vezes no encontro de jovens, né, que às vezes tem aquela fase que ele diz assim: ó, eu estou numa situação que aquele verso da Bíblia se encaixa. O aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. E aí casa por idade avançada, não é desse jeito. E alguns casam porque amam de verdade. E aqui está o segredo daqueles que querem ser felizes no relacionamento. Cuidados importantes na hora, né, que você não deve cometer. Quais são os cuidados importantes na escolha? Não cometa alguns erros básicos, dentre eles, esperar que ele ou ela mude depois do casamento. Não, eu estou vendo os defeitozinhos aqui, mas depois do casamento muda. Não muda não, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está me assistindo de casa e que quer casar, deixa eu falar uma coisa para você. Depois do casamento, os defeitos aumentam, não diminui. No namoro, você não conhece 80% da pessoa. Você só conhece 20%, e ainda mais. O lado que você conhece é só o lado bom. O lado ruim você só vai conhecer depois. Então essa historinha de você já está vendo o defeito e dizer assim: ah, depois muda. É esparro, é engano. Outra coisa, se preocupa mais com a química do que com o caráter. Ah, porque a gente tem uma química aqui, cuidado. Quem casa dessa maneira pode se dar mal. Outra coisa, não cometa esse erro de se envolver sexualmente antes do casamento. Aí tem algumas pessoas que podem estar me assistindo e dizer: rapaz, você agora está numa época passada, atrasada. Não é. E por incrível que pareça, essa semana eu estava lendo um artigo dizendo que as pessoas que se envolvem sexualmente antes do casamento são casais que normalmente as mulheres vivem frustradas depois. Eu achei impressionante esse artigo. Não cometa esse erro de escolher alguém com quem não se sente emocionalmente seguro ou segura. Se tem insegurança, não tem certeza, é melhor dizer não num altar do que ser infeliz o resto da vida. Outra coisa, não ter um prévio conhecimento durante o namoro e noivado. Por mais que não se conheça, procure conhecer o máximo que você puder durante o namoro e o noivado. Você namora 10 anos, depois você não sabe quem é a pessoa. Então procure conhecer o máximo, analisando algumas coisas nessa pessoa constantemente. E outra coisa, casei com a pessoa certa, e agora? Casei com a pessoa errada, e agora? Calma aí. Eu não devo casar então com pessoas que são controladoras,
Quem tem marido controlador, mulher controladora, está dizendo assim, isso é verdade, porque eu sei o inferno que é viver com uma pessoa desse jeito. Você não deve casar com uma pessoa que não reconhece os seus erros. Se no namoro você está vendo, no noivado, que a pessoa nunca reconhece que errou em nada, se eu fosse você, colocava o pé no freio. Porque é uma das piores tipos de pessoas, é pessoas que não reconhecem os seus erros. De sábado agora a 8, eu vou pregar na igreja do Campo do América, dia 19, e eu vou falar sobre isso, como lidar com pessoas difíceis. E uma das coisas é essa, pessoas que não reconhecem os seus erros. Não case com pessoas que não tratam bem os seus pais. Se no namoro vê que a pessoa trata mal os seus pais, sai de baixo, porque se trata mal o pai, imagine você como é que vai tratar. Não case com gente que se mostra infiel ainda no namoro. Se no namoro já mostra infidelidade, imagine depois. Não case com pessoas que sejam viciadas, dizendo depois que casar ela muda. Se você ver a mudança antes, você vai, mas se deixar para ir depois, é problema, independente do vício. Porque tem vício de tudo quanto é estilo. Então, cuidado. Eu mesmo era muito viciado em jogar dominó. Isso quase acaba com o meu casamento no início. Quando era solteiro, jogava dominó de 6 da tarde a 6 da manhã, muitas vezes. Aí depois que casei, eu diminuía, ficava só até 1 da manhã, a mulher não gostava. E aí quase que a gente se separava com isso. Não case com pessoas preguiçosas, senão você vai passar fome e nunca vai ter nada na vida. Casei com a pessoa certa, e agora? Casei com a pessoa errada, meu pai. Casei com a pessoa certa, e agora? Parabéns, você terá menos problemas na vida. Ah, meu marido é uma maravilha, minha mulher é uma maravilha. Parabéns para você. Mas acredite, mas eles, os problemas, não deixarão de existir. Casou com a pessoa certa, mas os problemas ainda existirão. Casei com a pessoa errada, e agora? Meu irmão, você não casou com a pessoa errada, talvez suas atitudes e de seu cônjuge é que estão sendo erradas, porque depois que casa, não existe mais pessoa errada, agora ela é seu cônjuge, com seus defeitos que você terá que aprender a lidar com ele. Casei com a pessoa errada, depois que casou, meu irmão, agora não tem mais pessoa errada, agora é teu marido, agora é tua mulher. Se vire com ele, porque a Bíblia diz que depois que você casa, você agora leva o sujeito até o buraco, até o caixão, até enterrar ele agora. Ah, eu casei com a pessoa errada, vou trocar de marido, a Bíblia diz que não pode. Vou trocar de mulher, a Bíblia diz que não pode. Então agora assuma, como diz o pessoal por aí, o seu BO. Aí agora. E aí, a última pergunta, e a escolha mais importante da vida: aonde eu vou passar a eternidade? A primeira pergunta que eu tenho que responder e tomar uma decisão na minha vida é: o que eu vou ser na vida? Qual a profissão? Como que eu vou ganhar o meu dinheiro? Como que eu vou sustentar a minha família? A segunda decisão mais importante na vida de uma pessoa é com quem eu vou me casar. E a depender da decisão que você tomou na primeira pergunta e na segunda, talvez essa aqui já estará até definido. Tem um texto que diz que o casamento é um passo tão importante que ele poderá te conduzir para o céu ou para o inferno. E agora eu preciso responder: aonde que eu vou passar a minha eternidade? Aonde vai passar a eternidade? Aonde vai passar a eternidade depende do caminho que você trilhar hoje. Só tem 2 caminhos: vida eterna e morte eterna. Não existe 2 lugares para passar a eternidade. Não existe 2 lugares. Porque o inferno não é eternidade, é destruição eterna. Não é você passar a eternidade. Se você quer passar a eternidade em um lugar, esse lugar é o céu ao lado de Jesus. Então, por que eu devo pensar na eternidade? E eu quero encerrar com esse slide aqui agora. Por que eu devo pensar na eternidade? Porque assim diz o Senhor, através da sua palavra: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter riqueza, eu posso ter uma família boa, mas se a minha esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos
de todos os homens. Então a eternidade é o lugar que Deus fez para que nós pudéssemos passar, e só vai para lá quem tomar a decisão correta. O segundo texto, 2 Coríntios 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem, elas são eternas. Eu tenho que colocar na balança o que é temporal e o que é eterno. E o último texto que eu quero apresentar para vocês é isso: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor Deus chega para nós e diz assim: olha, os céus hoje é minha testemunha, de que eu propus para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus é tão bondoso, tão zeloso, que Ele chega para a gente e diz: agora eu vou te dar um conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Talvez esteja falando com um jovem que ainda quer saber aonde é que ele vai trabalhar, ou com quem ele vai se casar. Mas talvez tenha pessoas que já têm a sua profissão, que já têm o seu casamento, mas precisa tomar ainda uma decisão, aonde vai passar a sua eternidade. E Deus hoje toma como testemunha os céus e a terra, de que Ele está propondo para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu encerro com as palavras do Senhor: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Que Deus abençoe você, e que essas decisões que não foram tomadas, que possam ser tomadas de acordo com o plano do Senhor, porque Deus tem plano para você, plano para prosperar, planos